sente contato nas costas e se joga, e depois o contato ali já com Plata, o jogador do Botafogo chuta a bola, tem um contato leve, mas para mim nada a marcar em nenhum dos dois lances. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, e o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. O desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo gol, então assim... estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Você tá falando de quem isso aí? Não, de um jogador aí que veio medalhão aí. Flamengo vence Botafogo da Paraíba no seu jogo de estreia pela Copa do Brasil, com um gol do garoto da base que é visto como promessa e o futuro camisa 10 do Mengão. Tem dois lances polêmicos aí que a torcida do Flamengo vem reclamando muito, mas como o Flamengo venceu, ninguém está falando. E tem um encontro aí do Gabigol e Flamengo, Cruzeiro contra Flamengo, no próximo jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então assiste o vídeo até o final, que o vídeo tá muito legal. E claro, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. O lado carioca da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Flamengo jogaram fora de casa. Botafogo da Paraíba, o jogo foi no Maranhão, recebeu um time bem modificado do Flamengo. O Mengão venceu por 1-0, graças a uma joia rubro-negra. Já o Vasco empatou em 1-1 com o Operário. O Rio de Janeiro continua sendo uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Essa é a família do jovem Joshua, de 17 anos, autor do gol da vitória do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. É muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. O garoto fez a sua estreia nos profissionais na última noite e entrou na reta final do jogo, apenas 5 minutos depois. Ele aproveitou o rebote do goleiro Michael para completar para as redes. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? É o que eu vivi hoje com ele, me deixou muito emocionado. Mas até chegar neste momento do jogo, o Flamengo sofreu mais uma vez com a imprecisão. Foram 24 finalizações no total, com 9 delas na direção do gol. O goleiro Michael apareceu algumas vezes. Em outras, faltou capricho na hora de definir, como nesse gol perdido por Michael. Apesar disso, o Flamengo venceu por 1-0 e, por isso, tem a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta, que acontece no Maracanã, no próximo dia 21. Bom, agora eu quero falar do Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples. Um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, né? Não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols. E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Titular. Um menino de 17 anos, o Felipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê
a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado aí o menino. Aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né, chorando. A gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazendo gol no Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo gol. Teve gente que estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Você tá falando de quem isso aí? De um jogador aí que veio medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Wallace Ian, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial, e ele comentou até que já armou muitos times para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele, é um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta. E foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversários que tem a massa de torcedores, o Flamengo ele segurou o ímpeto com o time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né? Jogando bola, a equipe o Zago, reserva. Né, o treinador, o Zago. Os caras, como treinam junto, né? Que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né? Todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renato? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, que é um time de qualidade absoluta. E agora a gente fala... Galera, nesse jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, teve 2 lances onde a torcida do Flamengo vem reclamando bastante nas redes sociais. E eu não estou vendo praticamente ninguém da imprensa falando sobre esse assunto. Mas eu vou deixar aqui para vocês esses 2 lances. E é claro que eu quero saber muito a sua opinião sobre esses 2 lances. Você marcaria pênalti para o Flamengo ou foi lance normal? Os 2 lances foram em cima do Plata. E esse aqui é o primeiro lance onde o jogador provavelmente bate no calcanhar do Plata. Ou a gente pode discutir se ele toca na bola. E aí, o que você achou? Toca no calcanhar do Plata ou ele toca na bola? É bem discutível. Eu acho que pega no calcanhar, hein? Mas e aí, você marcaria pênalti nesse lance que é bem discutível? Agora esse aqui é o segundo lance, galera, onde o Plata sobe ali entre 2 jogadores do Botafogo e um deles coloca a mão ali no pescoço, em cima do ombro do... Olha, esse aqui, cara, claramente o jogador do Botafogo não deixa o Plata subir. Tem ali um braço... E o VAR nem sequer chamou pro juiz analisar, hein? E aí, torcida, você daria pênalti nesse lance? Ou você acha que é lance normal? Aqui, ó, agora. Cara, sei não, hein? E agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Aproveita o espaço aqui abaixo nos comentários e deixa a sua opinião. Você marcaria pênalti nesses 2 lances? No primeiro lance é bem questionável, precisaria de outra câmera ali, de outro ângulo, para saber se o jogador do Botafogo tocou no calcanhar ou primeiro na bola. Mas esse segundo lance aqui é onde claramente tem um braço no pescoço, em cima do ombro do Plata, não deixando ele subir para cabecear a bola. Comparando esse lance aqui com outros onde eu vi árbitro dando pênalti em lances muito mais fracos, podemos dizer assim, onde teve menos impacto, eu vi o árbitro dando pênalti. E esse aqui é bem questionável. Então esse aqui, pelo menos o VAR poderia ter chamado o árbitro para olhar, porque na minha opinião o braço ali do jogador do Botafogo atrapalha muito a subida do Plata para ele fazer a cabeçada, e claramente ele sobe e cai para trás por conta do braço do jogador do Botafogo. Mas aí, torcedor, quero saber a sua opinião, então não deixe de deixar aqui nos comentários, beleza? E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Domingo tem Cruzeiro e Botafogo, e é claro que eu estarei postando conteúdo sobre este jogo aqui no canal. Então se você ainda não for inscrito e quiser continuar acompanhando aqui o canal, aproveita agora, clica aqui no botão abaixo escrito inscreva-se e ativa o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Mas aí, deixa o seu like, deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários e se inscreveu no canal. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!